Saravá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo. Mais adiante eu vou falar de outras ervas, tá, gente? Só que assim, eu vou falar do livro e na nossa tradição algumas coisas são um pouquinho diferentes para vocês entenderem. As ervas, para o banho, ele fala do sabugueiro, folhas da jurema, malva cheirosa, dracena, tá? Dracena é uma erva que eu gosto bastante, na verdade. E essa jurema aqui, gente, cuidado, porque essa jurema é a jurema árvore. Tem muitas, se vocês entrarem na internet e digitarem jurema, vocês vão ver uma gama gigantesca de plantas, arbustos, árvores. Todas elas se chamam jurema isso, jurema aquilo. Vou trabalhar com vocês depois essas ervas. A jurema eu já dei para vocês uma vez, dei um saquinho de lembrancinha para cada um, para fazer banho, é um pauzinho, a casca da árvore, a da jurema. Datas comemorativas: 20 de janeiro, que é o dia de São Sebastião, e o dia consagrado ao Oxóssi, para essa tradição do autor, seria na sexta-feira, que é um pouco diferente da nossa. As saudações ao Oxóssi, que a gente usa, né, essa a gente mais usa, é o que acabou, ou o que, ele não fala aqui, mas a gente usa o que arô também. Cores representativas. Dentro da Umbanda, a maioria das tradições mantém o verde para Oxóssi. Mas, no candomblé, as cores de Oxóssi podem variar desde o verde claro até o azul royal, tá? Justamente porque o verde é reservado para o saim, ok? Instrumentos de culto. Na Umbanda, além da guia, né, a guia de contas, os utensílios utilizados pelos indígenas são os mais comuns como instrumentos de culto de Oxóssi. Então, o arco, flecha, bodoque, né, cocares. Mãe, o que é bodoque? Eu pego vocês, gente. Eu sei, sabe por que eu vou pegar vocês agora? Porque eu leio pensamento, vocês sabem disso, né? Eu sei que vocês cantam ao ponto e vocês não têm a mínima ideia do que é um bodoque. Não falam lá o ponto? Caboclo, pega a sua flecha, pega o seu bodoque, a hora já chegou. O que é um bodoque? Um bodoque como se fosse uma bolsinha, bem simples, feita para levar os petrechos, e são petrechos mesmo, né, para caça. Então, antigamente chamava de embornar, né? Que era uma bolsinha feita, às vezes, de um tecido bem de cru ou até de couro, que coloca os seus petrechos de caça. Esse é o bodoque, né? Então, tem caboclo que tem machadinha, tem caboclo que tem flecha, tem caboclo que tem lança, tem caboclo que usa cocar, tem caboclo que não usa cocar, mas esses são os símbolos mais utilizados, né? Inclusive, lá na minha madrinha, o caboclo dela vinha, e quando ele vinha, ele usava, que é um outro fundamento antigo também, que é a ponteira, as ponteiras, ele tinha umas flechas de ferro, né? Afiadas assim na ponta, eram pequenas, e quando ele chegava, ele, antes de iniciar os trabalhos, ele começava a cantar o ponto dele e ele plum, tacava as três flechas e as flechas ficavam enfiadas em cima do ponto riscado dele, que é um fundamento de se a flecha parasse, é que está tudo certo para poder começar a fazer os trabalhos. Enquanto ele atirasse e a flecha não parasse, os trabalhos não se iniciavam, tá? Então é um fundamento muito antigo. O caboclo dela não vinha com tanta frequência, mas quando vinha ele fazia, atirava essas flechas dessa forma, tá? Características dos filhos de Oxóssi.
Eu fico brava porque só fala mal dos filhos de Oxum, dos outros orixás, de Ogum. Isso eu tive que me defender na semana passada. Agora os filhos de Oxóssi, só coisas boas, né? Não, gente, estou brincando. Oxóssi representa a pureza das matas e seus filhos são honestos, desinteressados, altruístas e espontâneos. Lembrando novamente, o orixá te leva para essas virtudes. Não quer dizer que todos os filhos de Oxóssi sejam os filhos mais honestos do mundo, né? Senão, então, lembra, como eu sempre falo, senão todo filho de Ogum teria caráter excelente. O filho de Oxóssi seria o mais honesto, e não é bem assim, né? Então, por quê? Porque as pessoas se afastam da sua tendência, se afastam da sua força regente, desviam mesmo, né? A principal característica dos filhos de Oxóssi é a honestidade. Nunca esperam recompensa daquilo que fazem espontaneamente. Mas os filhos de Oxóssi têm um grande inconveniente, são inconstantes, não persistentes, seja qual for o motivo. Eu não concordo muito com o autor nessa parte, não, tá? Até a inconstância é mais frequente nos filhos de Oxóssi, tá? Após lutarem por um ideal, às vezes, às vésperas de consegui-lo, desistem para uma nova ideia. Geralmente reúnem qualidades que são muito importantes. Se alguém está doente, é ele que vai várias vezes visitar a pessoa, ver como a pessoa está passando, ele interessa-se pelo bem-estar dos outros. Dão-se muito bem com pessoas de qualquer faixa de idade. Sentem-se mais à vontade em ambientes mais descontraídos e não gostam muito de andar presos em roupas sociais e não se sentem bem em cerimônias muito formais. São dados a ter vida muito singela, não são dados a luxo e têm uma verdadeira repulsão a tudo que chama atenção, ou seja, o pavão, né? Os filhos de Oxóssi não são pavão. Adoram andar ao ar livre, não gostam de ambiente fechado, são muito complacentes com a aquisição de bens materiais, porque são desligados mesmo, na maioria das vezes. Costumam mudar de atividade com relativa facilidade, mas se eles lançam raízes em algum campo de negócios, na verdade, se eles atingem ele um lugar seguro, eles não mudam, tá? Chefe de família de Oxóssi é muito desligado do lar. Olha lá, Renata e Melissa estão lá. Gente, cachorro. Tô com um cachorro roendo aqui o trem. É assim, isso não é exato, tá, gente? Porque algumas dessas características eu tenho, o filho de Oxóssi aqui, eu vejo com facilidade, mas nem todas, né? Porque ele fala aqui, por exemplo, que o filho de Oxóssi é desligado do lar. Não que ele não se interesse pelos problemas familiares, mas prefere ser servido do que servir. Pronto, lascou-se. Agora, metade dos filhos de Oxóssi aí. Gente, novamente, isso não é absoluto. Eu tenho um filho de Oxóssi aqui, que a coisa que ele mais gosta de fazer é servir, é justamente o contrário. Gustavo ama servir, fazer as coisas para os outros, ele faz isso dentro de casa, ele faz isso no terreiro, é da natureza dele, né? A mulher filha de Oxóssi tende a não ser muito boa dona de casa. Gosta de coisas bem feitas, mas não gosta de fazer. Ou seja, gosta de coisas em ordem, mas prefere mandar os outros fazerem. Lascou-se, né? Isso, gente, são tendências dos filhos, isso não é absoluto, isso não é 100%. Lembre sempre disso. Quando eu pessoalmente não gosto de estudar características dos filhos. Eu gosto de estudar a característica do orixá, enquanto o que o orixá emana para a vida de seus filhos. Quando a gente estuda as características dos filhos, isso é muito variável, tem muita força que influencia na vida das pessoas que altera isso, né? Intensifica certas qualidades, anula outras, isso é normal, tá? E aí ele vem trabalhando os pontos, e tem vários pontos, gente, eu amo. Os pontos que eu mais, olha, como eu disse para vocês, eu cantava toda semana, eram os pontos que eu mais sei, de Ogum, de Oxóssi e de Baiano. Os pontos maravilhosos, eu amo o ponto de Oxóssi. Então, um que ele traz aqui, talvez seja um dos meus favoritos, né?
A mata estava escura e um anjo iluminou. No seio da mata virgem, Senhor Oxóssi aqui chegou. Mas ele é o rei, ele é o rei. Vou começar a chorar, tem que parar. É um dos meus pontos favoritos de Oxóssi. É muito bonito, né? Esse outro ponto que ele coloca aqui é um ponto antigo também, fala, com tanto pau na mata eu não tenho guia, com tanto pau na mata eu não tenho guia, caboclo, aqui ele canta caboclo Araraguaia, mas eu cantava o Birajara, que era do chefe, o caboclo Birajara vai buscar seu guia, então são pontos que a gente cantava com muita frequência, tá? Tá. Outro também que vocês não, eu acho que vocês nem sabem, esse eu acho que até tem já na internet, eu já vi, mas se não tiverem, a gente grava ele para vocês aprenderem, que é um ponto muito bonito, tá? Ele é caboclo, ele é flecheiro, pumba na calumba, é matador de feiticeiro, pumba na calumba, oi, quando vai firmar seu ponto, bumba na calumba. Firma aqui, firma colar. Então ele vai cantando, assim, são vários pontos muito bonitos, um mais bonito que o outro, tá? Depois ele entra na comida de santo. E a comida de santo, ele coloca no candomblé e depois na Umbanda. Então, no candomblé, ele fala vários animais. Inclusive, no candomblé, Oxóssi aceita pesca, né? Peixe, né? Que é uma aceito no candomblé. Ele fala uma outra iguaria preparada também para o Oxóssi é a canjiquinha, né? Aquela canjiquinha de milho amarelo, tá? Regada com mel de abelha e enfeitada com fatia de coco. Essa também tem na Umbanda, tá? Oxóssi aprecia milho. Gente, falei para vocês, né? O oferenda de Oxóssi tem que ter milho. Papa de milho verde doce ou salgada, pamonha e derivados do milho. Bolo de milho pode oferecer, tá? Mas preferencialmente frutas frescas. A abóbora e o milho são muito emblemáticos, né? Para Oxóssi. Eu até me lembrei, quando eu estava vendo aqui, acho que eu me lembro, gente, que assim, a minha madrinha era filha de Oxóssi, de Oxum de frente e de Oxóssi. Aí juntava com uma outra amiga nossa, Célia, que também era filha de Oxum e de Oxóssi. Aí juntava com o filho de Oxóssi que eu tenho aqui em casa. E juntava os três, e a madrinha trazia o caderninho velho, bem velho, assim, das, das receitas de oferenda. Então ela trazia assim, olha isso aqui, vamos fazer isso aqui. E ela vinha, ai, vamos fazer. Estou precisando de fartura na minha casa, vamos fazer. E pegava lá e fazia, anotava, copiava. Eu devo ter um caderno desse aqui em algum lugar também. Eu tenho os banhos mais antigos, as comidas, né, de oferenda mais antiga, e eles faziam tudo, levava abóbora, milho e mel, muito melado. Uma coisa muito bonita sobre a obrigação de Oxóssi, que ele descreve aqui no livro, e eu gostaria de ressaltar para vocês, é que é feita em cima de uma folha de taioba, tá? Quando eu vi aqui o desenho, eu achei tão bonito, não sei se vocês vão conseguir ver. A oferenda é feita na folha da taioba. E a taioba, gente, ela pode ficar gigante. Vocês encontram assim, ela é comestível, tá, a taioba? Então você pode fazer, ele faz aqui a obrigação para o Oxóssi em cima da folha de taioba. Lembrando que a bebida que se oferece para o Oxóssi, aqui ele fala cerveja branca, mas nós também, na nossa tradição, nós também servimos vinho branco, tá? Para os caboclos. Uma outra coisa, isso é tradição já da minha antiga casa, a gente já fez aqui também na tenda, a gente traz, a gente educa os filhos do jeito que a gente é criado, via de regra, né? Então, na casa da madrinha, uma tradição que a gente trouxe, era feita carne, bife cozido, não é frito, é cozido, sem sal, sem nada, tá? Oferece os pedacinhos em cima das folhas da bananeira com o vinho branco. Então, isso é servido na festa de caboclo. Tá? É uma tradição que a gente trouxe aqui. Ele não fala, ele só fala das frutas,
né? Muitas frutas variadas, e aí pode ser qualquer fruta mesmo, tá, gente? Inclusive, ele dá uma lista aqui gigante. Praticamente todas as frutas podem ser oferecidas para Oxóssi, até pinhão cozido, tá? Ele fala que entra, justamente por quê? Porque são frutas muito usadas pelos indígenas e algumas raízes, miolos, como o palmito, né? Também pode ser usado. Então, muito associado com a tradição indígena. Uma outra coisa, aí ele fala das ervas para os banhos, essa obrigação, ele coloca o cipó cruz, cipó caboclo, guiné, jurema, samambaia do campo, eucalipto e manjericão, tá? Mas na nossa casa, para Oxóssi, praticamente todas as ervas podem ser utilizadas, tá? Todas as ervas são da natureza. Oxóssi, o grande ecologista do panteão africano é Oxóssi, ele que cuida da natureza. Então, quando a gente falar de cuidado com a natureza, a gente está automaticamente falando de Oxóssi, tá? Vou falar, vai dar um tempinho para quando vocês forem fazer os seus pedidos. Desculpa. Quando vocês forem fazer os seus pedidos para Oxóssi, fazer a sua firmeza, firmar sua vela para Oxóssi. Além de tudo isso que a gente falou, gente, Oxóssi é o orixá da defesa e da concentração. Porque, gente, falei para vocês que ele vem lá com a avó, que ele fica em cima da avó, ele defende mesmo, e Caboclo defende. Caboclo defende o terreiro, cara defende médium, defende todo mundo, gente. O guia, quando o período, talvez assim, dos últimos tempos, que foi da pandemia, que eu fiquei assim, quando estourou mesmo, que eu vi que o negócio era muito sério, que as pessoas estavam morrendo aos montes. Eu fiquei desesperada, o Gustavo também, eu não sabia literalmente o que fazer, eu fiquei muito abalada, eu fiquei, sei lá, mais de uma semana sem dormir, eu não conseguia dormir. Eu falei, gente, vai todo mundo morrer. Vai todo mundo morrer, vai todo mundo morrer, é isso, nós vamos morrer, vai ficar todo mundo doente, eu vou morrer. Eu fiquei desesperada, tá? Eu fiquei 8 meses sem ir no terreiro. E eu só fui a muito contragosto ainda aqui, porque eu não queria, porque era festa de criança em setembro. Eu fiquei quase um ano sem ir no terreiro. Por quê? Porque eu sou medrosa? Não, porque eu cumpro regra, não era para sair de casa. Tem nada a ver, entendeu? Então, assim, acabou. E aí, quem que veio? Quem que veio no começo da pandemia? Me consolar e me instruir. Quem foi o guia? Foi ele. Foi o seu Pantera Negra. Meu Caboclo de Oxóssi. Que, assim, ó, aí que eu vi a diferença. Não é só coragem, é uma coragem tão natural que o Oxóssi tem, que não é uma coragem de, sabe assim, é diferente, é uma coragem heróica, embora ele seja associado como herói. É uma coragem natural, tem que fazer, faça. Então ele chegou com todas as letras, confirmou o nome dele, sou sim Caboclo Pantera Negra. Você vai pegar os anciãos, guardar eles lá no lugar deles, que era para os meus pais ficarem em casa. Você pega tudo que eles precisarem, as suas crias você enfia debaixo do braço, ou seja, para as crianças para ficar aqui, debaixo da asa. Faz o que precisa ser feito e faça como eu, como uma pantera. E ele foi muito diretivo, porque eu sempre vi com ele aquela pata de pantera negra. E como que a pantera age? Extremamente cautelosa, observadora, e faz tudo o que precisa e ela atinge os seus objetivos em silêncio e com cautela. Existe um bicho mais fácil de se disfarçar dentro da mata do que uma pantera negra. Silenciosa e precisa. E era assim que era para eu agir. Cautela. Faça o que precisa com cuidado, que ninguém vai morrer não, e para com isso. Já me deu um assim, você faz o que precisa que não vai morrer não. Você faz, é preciso ter cuidado, é tempo de cuidado e você vai em frente. E aí, gente, as palavras dele foram tão firmes que aquilo, lógico, continuei com cuidado, fica tenso, foram tempos muito difíceis para todo mundo, mas me tirou aquele desespero, sabe assim, aquele medo, aquela coisa. Eu, eu tive.
coragem de enfrentamento, e o enfrentamento com a mensagem e a energia dele passou a ser algo natural para mim. Era algo que precisava ser feito. Ele associou o ir ao mercado, ir à farmácia, que a gente precisava sair para fazer compra, para fazer as coisas, com a caça. Você faz com cuidado, com cautela, observa, mas faz, porque é preciso, pronto, acabou. Então, foi uma mensagem, talvez uma das mais firmes, assim, na época que eu mais precisei, ele veio e veio certeiro com uma flecha só. Não precisou ficar fazendo muito discurso, muita... E ele é muito assim, gente, ele acabou com... Ah, é todos? Não, mas os caboclos às vezes falam, tem caboclos que falam, ele fala. Depende da dinâmica do trabalho, tá? Ele fala, e ele é bem, assim, não fala muito, mas ele é muito certeiro com as palavras. Ele vem e fala o que precisa, adora uma folha, né? As folhas ele ama, a época que ele mais gosta é o guiné, com certeza. Vai lá, usa o guiné, adora um bate-folha, ele é um caboclo que ama bate-folha, tem caboclo que usa de formas diferentes, tá? Então, Oxóssi é orixá de defesa, também. E da concentração. Eu preciso me concentrar num trabalho, numa prova, no estudo. Reza para Oxóssi, pede ao Oxóssi concentração para aquilo que você precisa fazer. Orixá, Oxóssi é orixá também do conhecimento. Por isso, com uma certa frequência, os filhos de Oxóssi são excelentes professores e educadores, que são voltados aos ensinamentos e a dar, transmitir conhecimento. Mas não, tá, então todo filho de Oxóssi é professor? Não, gente. Oxóssi, ele é o grande expansor. Oxóssi é o orixá da expansão. E as flechas dele têm um mistério diferente, quando elas vão para um lado e quando elas vão para o outro, tá? Então, a flecha que busca aquilo que é preciso, que busca a caça, que acerta a caça. Então, Oxóssi expande as coisas. Preciso expandir o meu negócio, meus conhecimentos, a minha Oxóssi, para expandir. Imagina as flechas saindo como pontos irradiantes da vela dele. Uma outra curiosidade é que os filhos de Oxóssi têm uma certa dificuldade com hierarquia. Ao contrário dos filhos de Ogum, que têm facilidade, os filhos de Oxóssi são um pouco mais reticentes com obediência hierárquica. Então, são filhos um pouco mais rebeldes com obediência hierárquica, não gostam tanto assim de seguir regras, né? E é por isso que eu sofro tanto, gente, nesse terreiro, porque é só filho de Oxóssi, pelo amor de Deus. Então, o que se pede para Oxóssi? Toda a parte de emprego, dinheiro, abundância. Então o dinheiro você pede para Oxóssi? Pede, gente. Aprendizado, conhecimento. Todas as firmezas que eu fiz para o Oxóssi era sempre para abundância, principalmente no lar. Abundância, gente, não é fortuna. Abundância é mesa farta. Eu falo isso para os meus filhos. Um dia meu filho chegou há muito tempo atrás, ele falou assim: tem contato, gente, eles estudam escola particular, tem contato com gente, às vezes, muito rica, né? Tem muitas posses. Ele falou assim, mãe, a gente é pobre? Eu falei, por que você está falando isso, filho? Ele falou assim, eu tenho meus amigos lá, eles viajam 2, 3 vezes para os Estados Unidos, para a Europa, por ano, né? Eu falei assim, esse é o seu conceito de rico, filho? Ele falou, mas não sei, tô te perguntando. Eu falei, filho, te falta o que vestir? Ele falou, não. Te falta o que comer? Não. Inclusive para escolher, né? Você tem o que você quiser, na hora que você quiser, tem o docinho, tem o sorvetinho, tem a comidinha, tá tudo na mão, né? Tem o seu uniforme, você tem uma cama confortável, tem uma casa boa, tem? Ele falou, tem. Eu falei, então você é rico. E é simples assim. Sempre vai ter alguém que tem mais que você e alguém que tem menos que você. Então, você é rico. Não te falta absolutamente nada. Mas eu queria viajar para a Europa 2, 3 vezes por ano. É. Então, esse que é esse conceito de necessidade. Vamos colocar, gente.
a gente acaba buscando a nossa infelicidade e frustração porque busca coisas que talvez não sejam tão importantes assim na nossa vida. E viramos escravos, aí sim, vira escravo de status e não realmente daquilo que é necessário. A gente desperdiça a nossa vida, escraviza o nosso dia a dia, às vezes nos obrigando a ter um determinado status, uma condição social, nos escraviza, nos impede de viver. Isso não é fartura de Oxóssi. Mata muita gente por dentro, Renato. E por quê? Porque você tem que ter um padrão de vida que você tem que fazer isso assim, 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 sabe? Porque senão o orixá não gosta de mim. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Gente, a gente precisa de muito pouco para ser feliz. Mas muito pouco mesmo. Não pode, lógico, não é bom a gente passar dificuldade, passar fome, não ter condição de fazer um tratamento para uma doença. Aí é dificuldade. Fora isso, gente, para. Nós somos tudo rico. Todo mundo é rico. Você tem o que comer, você tem o que vestir, você tem uma casa para morar. Tá excelente, isso é riqueza. Para com isso. Eu não estou falando isso para vocês pensarem pequeno, não. É que é uma mania de associar pensamento de abundância, busca de abundância, vibre abundância e misturar isso com religião. Religião não é para isso, gente. Vocês acham que vai entrar para Umbanda para ficar rico, de certo? Ah, o orixá tem que te deixar rico, senão você está na religião errada. Ah, para com isso. Você é besta, pelo amor de Deus. Gente, religião é para te auxiliar a consciência de que você é em Deus e Deus é em você. E todas as consequências práticas que isso tem na sua vida. Religião e dinheiro são coisas diferentes. Toda vez que um fica na dependência do outro, dá caca. Nós já vimos isso na história da humanidade inteira. Ah, então eu não posso pedir dinheiro para o orixá? Pode, gente, pode, mas você pede o dinheiro para o seu sustento. Pede o dinheiro para o seu conforto, para facilitar a sua vida e a dos seus. Dinheiro é instrumento, ele é importante. Quem não gosta de dinheiro? Mas ele é instrumento, não é finalidade. Eu tenho uma visão um pouco assim, diferente desses umbandista coach aí, tá, gente? Que fica idolatrando metais preciosos. E assim, não entra na minha cabeça religião isso. Sinto muito. Lógico, gente. Aí, vou dizer como eu vejo. Você é uma pessoa mais equilibrada e mais consciente, você fica mais feliz. Mais feliz, você consegue ver com mais clareza melhores oportunidades, você consegue se dar melhor nas atividades que você pratica e isso vai gerar uma prosperidade. Mas a finalidade não é essa, isso é uma consequência. Você chega lá quanto mais equilibrado você consegue desenvolver os teus dons divinos de uma maneira melhor. Entende? Não adianta você ficar, tá tudo lascado, tudo ferrada, passada, e fica lá pedindo prosperidade por orixá. Ai, gente, ai, sim. Vocês entenderam, né? Uma outra coisa, por fim, também, nossa, achei que fosse terminar mais cedo, coitado. Nós temos uma gama de Exu das matas, ligados ao Oxóssi, e que trabalham com muita força e muita intensidade. E não esqueçam, por isso, na nossa casa, quando nós nos fixamos naquele lugar, foi pedido para que nós saudássemos toda a esquerda, todos os Exus e Pombagiras das matas. E é por isso que às vezes eu peço para alguns filhos fazer oferenda lá do outro lado da rua, que tem a nossa mata. Nosso terreiro, a gente fica de frente para uma mata, né? A gente olha, parece que a gira, como é tudo de vidro ali em cima, é bem alto, parece que a gente está sempre no meio da mata, né? Então, entendam o fundamento disso. São Exus ligados ao Oxóssi.
Eles são diferentes. Um dia eu vou falar sobre eles, que hoje não vai dar tempo, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido principalmente os filhos de Oxóssi. Integrem isso na sua vida. Observem o norte das qualidades que o teu orixá te trouxe nessa existência, que é tudo de bom, tudo lindo. Não fico tranquila nas matas, mas eu consigo compreender, amar e reverenciar todas as vibrações de nosso Pai Oxóssi e todas as suas qualidades divinas que reinam sobre nós. Mesmo não sendo filho de Oxóssi, todos são amparados por Oxóssi. Todos nós somos filhos de todos os orixás. E a avó Benta, que ama, tem assim, o maior orgulho, né, de trabalhar nas forças de Oxóssi. Então, hã? O Gustavo falando, nós somos fofos. O filho de Oxóssi não é fofo, não. Não, 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 não. Todos temos as nossas aptidões, as nossas qualidades, mas tenham orgulho da sua. Você que é filho de Oxóssi, tenha orgulho das suas qualidades, das suas vibrações, tenha consciência de onde você pode escorregar, quais as suas tendências para o negativo e para o desequilíbrio. E estudar, gente, é fundamental para isso. E vai ser muito bom. Vocês vão gostar que logo, logo nós estamos lá no meio da mata, esse final de semana, tá bom? Um abração a todos, fiquem todos em paz na vibração de nosso Pai Oxóssi hoje.